de compartilhar a tela. Só que daí tô vendo o Discord, né? Vocês devem estar vendo o Discord. E agora? Eu tava vendo o Chrome. O Chrome, né? Aqui na página do blog da Paula. Isso. Isso aí. A Paula fez uns resuminhos, né? E como é que a gente tá fazendo? Como é que a gente fez, né? O livro, ele é bem extenso e ele é bem massivo, assim, não daria pra gente ler na íntegra, né? Quem participou da última deu super certo a gente acompanhar os resuminhos que a Paula fez. Aí então a gente fez aqui, ó. O primeiro foi o Static Factor, né? Deixa eu só puxar aqui o livro para vocês terem uma ideia, né? Não sei se todas estão conseguindo acompanhar ou já deram uma lida ou estão com o livro. Se não tiver, com o PDF tá lá no disque ali, né? Uma das meninas compartilhou esse PDF, graças a Deus, porque não é todas que conseguem comprar, enfim, o livro é meio carinho, né? Então a gente conseguiu aí, ó, o livro em PDF em português, que a gente só tinha em inglês, né? Então, o livro, assim, o primeiro capítulo é só falando de como utilizar a introdução, na verdade. Então, o conteúdo mesmo é a partir do capítulo 2 e a gente tá vendo item por item. Só que não tem como ler na íntegra, né? Cada item, às vezes, tem várias páginas, alguns são mais curtinhos, e a gente conseguiu ver o item um e o item 2, né? Ali e acompanhou o que a gente fez. A gente leu o resuminho da Paula, deu uma lida, cada uma pegou uma parte, né? Porque é bem tranquilo, é pequeno. Ela conseguiu resumir bem e ficou bem claro, deu pra gente entender, a gente deu uma discutida, a gente compartilhou aí a leitura do resumo e depois partiu para o código, ver algum exemplo. Algumas trouxeram já exemplos, a gente foi já pesquisando ali na internet. Se não tiver, a gente pode pesquisar, não tem problema. E é essa a dinâmica, a gente vai seguir o resumo da Paula, se tiver aqui, se não tiver, a gente daí vai pro livro. Quem conseguir fazer algum resumo prévio também pode compartilhar pra gente seguir aqui. Mas até agora, esses dois itens que a gente fez primeiro, do Static Factory e o Builder, que a gente viu no encontro passado, tá no YouTube lá, pra quem quiser. Eu posso até abrir aqui, vou ver se eu acho o link aqui. Eu acho que eu compartilhei ali no grupo, se não me engano, o link. Deixa eu botar aqui. Mas daí vocês. Eu tô com. Acho que eu tô logado aqui com Devs. Opa, deixa eu ver aqui. Dos Devs Java Girls. Ah, é que é um link. Tá num privado, né? Não tá no. Tá num link privado aqui numa playlist. Então não vai aparecer para todo mundo. Vai estar num link privado, mas depois eu repasso o link para vocês. Se não me engano, eu acho que eu tinha compartilhado só lá no WhatsApp. Mas, enfim, vai ficar gravado na playlist lá. Depois eu compartilho para vocês e a gente conseguiu ver esses dois primeiros. O, o próximo seria o Singleton. Vamos acompanhar aqui. O próximo, o item 3, é o implemente a propriedade de um singleton com um construtor privado, um tipo enum, e o quarto é que a gente vai tentar ver esses dois, né? Se der tempo, a gente pode até dar uma palhinha no quinto aqui, mas eu não sei se vai dar tempo, porque esse da dependência, da injeção de dependência, eu acho que dá bastante assunto, mas de repente a gente pode dar uma introdução, né? E seria esse, mas como podem ver, o 3 aqui são algumas páginas, não dá pra. Até que não é, até que é meio curtinho, né? Mas a gente pode dar uma revisada assim por cima e seguindo o resumo da Paula. E o quarto,
né, que é o implemente a não instanciação através de consultores privados. Esse aqui eu não achei o resumo da Paula. Não sei se é porque eu não encontrei ali na página dela, né? Aqui. Não sei se eu não me encontrei assim pelo nome, né? Mas vamos seguir o baile, vamos fazer o do Singleton. E se precisar, a gente dá uma resumida on demand ali, lendo. Porque esse 4 aqui, ele não é muito grande. Esse aqui é um dos que eu vi que é pequenininho aqui, ó. Tem uma página. Aí a gente se vira aqui, nos 30. Ok? Vamos lá. O que diz aqui do Singleton, né? Vamos... Alguém quer puxar a leitura do resumo aqui pra gente ir acompanhando? A gente pode... Pra mim não ficar só falando aqui, alguém se dispõe a começar a, a ler essa partezinha aqui, de repente introdutória, e daí a outra puxa aqui. Não precisa ler a parte do código, né? A gente tá vendo. Alguém tá afim de ler essa parte do resumo inicial? Posso ler, posso ler. É isso, eu Opa! só preciso achar o link. Eu não tenho esse link aí. Acho que tem chat aqui. Eu não Ah, sei, sim, deixa eu tem ver se eu sim. acho. Você não tá conseguindo ver na tela? Eu posso Ah, compartilhar é pra que. ficar melhor. Deixa eu Ah, ver tá. aqui. Não, eu tô conseguindo ver. Só é só meio mil. Ah, não. Mas eu acho Tranquilo. melhor abrir aqui. Aí eu leio aqui. Ah, Vocês conseguem ver que tem questão. um chatzinho, um bate-papo aqui do ladinho? É meio pequeno Sim, sim. esse link aqui, eu acho pequeno pra ler, pra achar aqui. Eu meio que me perdi umas horas. Mas eu vou colocar aqui na leitura compartilhada também o link. Isso. Tá bom. Eu Ah, gente, vou, desculpa. Beleza? Pode falar. vou. Pode começar? Pode começar. Tá. É o Java Efetivo Essential Singleton. Tá. É o primeiro. Implemente a propriedade de um singleton com um consultor privado ou um tipo enum. É esse, né? Tá. Isso. Acho que é melhor eu tentar ler. Pode continuar. É, É. Só leu a esta introdução. é, esta é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro com foco no resumo. Entendendo. Singleton é um designer partner utilizado para instanciar uma única vez uma classe durante o ciclo de vida da aplicação. Exemplos de objetos tipo singleton que utilizamos no dia a dia em aplicações Java são enum e os beans do Spring, que por padrão são criados como singleton. Singletons representam um objeto sem estado na aplicação, com a função de executar tarefas ou funções. Boa. Posso continuar? Ou vocês querem comentar? Não sei como é que Eu funciona acho que aqui. pode ler até aqui o exemplo A, já que você daí no próximo exemplo a gente troca. Ok. Então, como? Duas formas mais comuns de se criar um singleton envolvem manter seu construtor privado e ter seus atributos como estáticos públicos para que seja permitido o acesso à instância única. O exemplo A. Então, a gente tem aqui a public class, calculadora de materiais, né? Dentro dela tem o public static final, calculadora de materiais, instance, que é igual, né? Da Unil, calculadora de materiais. E a gente tem um construtor privado aqui de calculadora de materiais. Boa. Ah, É isso. O primeiro exemplo, né? Alguém tem uma dúvida? Quer fazer algum comentário dessa sobre o padrão signo? Quem que já usou assim? Aqui já. Oi?
Oi, desculpa, eu só tinha aberto o microfone. Ah, tá. Não, quem quiser comentar, até. Ou a gente segue o baile aqui, depois a gente faz os comentários, né? Eu vou ler essa parte aqui, deixa eu ver aqui que tem mais aqui. Vou ler essa parte de dar atenção aqui. Daí a gente pode trocar aqui, alguém fazer a leitura da outra parte. Apesar É, de garantirmos que somente uma única instância seja invocada no exemplo A, né? Um cliente com privilégios pode utilizar o método Accessible Object. Ponto 7, Accessible, para acessar o construtor privado. Então, para nos precavermos, a palavra chique, para que essa possibilidade, para essa possibilidade, utilizamos o exemplo B, daí, onde garantimos que, caso já exista uma instância, seja lançada uma exception. Aí tem um exemplo aqui para, no caso, precaver e evitar, né? Seria evitar que seja utilizado uma instância, que seja criado uma nova instância. Quem quer continuar aqui? Aqui tem um exemplo, né? Não sei se precisa explicar o código, mas aqui tem dentro do construtor privado, né? Da classe. Aqui ele já cria uma instância aqui dentro dela mesma. E aí tem aqui, ó, verificando se não tá diferente de nulo, ele lança uma sessão, né? E aqui ele retorna a instância. Quem quer Eu posso, continuar? eu posso ler Boa. mais informações. A abordagem do campo público deixa bem claro que o objeto é um singleton. Deixa eu ver. Podemos utilizar junto com o Static Factory, pois isso permite flexibilidade futura, caso não queira mais que seja um singleton. Mas a maioria dos casos onde queremos usar um objeto como singleton, podemos utilizar enums, que são classes que possuem atributos e métodos e possuem uma única instância em tempo de execução. Utilizar o singleton, como mostrado nos exemplos acima, é pouco usual hoje em dia e é mais fácil de testar. Quando estamos falando de uso de beans do Spring, por exemplo, que tem como padrão serem criados com o escopo do singleton, conseguimos testar. Casos mais comuns hoje em dia que utilizamos no código e que funciona super bem são os enums. Uhum. É, então, onde vocês trabalham, ou, né, se não tá trabalhando, estudam, vocês têm visto esse padrão, assim, criado ou não? Dá uma pesquisa aí. Então, eu utilizo os beans, mas a gente não criou, sabe? Ele é meio que a gente consome da biblioteca, né? Na verdade, até vou dar uma olhada mais sobre isso, porque eu nunca tinha reparado. Porque a gente tem os beans para instanciar os handlers na aplicação, e aí é isso. Os enums eu também não sabia que seria o exemplo da aplicação desse design pattern. Achei isso bem interessante também. Uhum. Pra mim ficou bem claro, cara. Obrigada. A Eu gente tenho tá uma estudando dúvida. junto, né? Pode perguntar. Com relação ao enum. Quando eu crio um enum, tipo, eu rodo a aplicação, ele já sobe esses enums, é isso? Tipo, já fica em memória ali esses enums, essa instância única, vocês sabem como funciona? O Enum, ele pode ser acessado em qualquer local, né? É como se é uma instância só. Sim, Como se fosse E uma variável sim. global, né? Na aplicação. Ah, tá. Entendi. é por isso, né? E aí, aham. É como se fosse estático, né? Aí você acessa de qualquer lugar e só vai ter aquela instância, então acaba sendo o singleton aí que ele tá falando, né? Exatamente. Né? Um dos exemplos. Eu uso bastante Enum, quem não usa, né? Eu acredito que é bem fácil a gente identificar um Enum quando vai criar. Eu uso particularmente sim para colocar status, né? Status de, sei lá, pagamento, status de um objeto.
status pago, Uhum. pendente, ou seja lá. A gente usa mais para status, mas pode usar para várias coisas, né? Um enum para nome, para enfim. Então a gente tá acostumado a usar mais enum, né? Mas nessa forma que nem ela falou, não é tão mais comum criar, porque já tem às vezes as bibliotecas, nos frameworks, né? Que se fala, é, já tem uma implementação já meio que por baixo dos panos como sendo um singleton. Depois eu vou mostrar um exemplo que eu tava pensando nisso e eu achei um exemplo lá no meu trabalho que utiliza, mas é dentro do contexto, não é feito assim na mão, né? Como se fala, dessa forma aqui. Alguém quer mostrar um exemplo, quer trazer algum exemplo que utiliza também? Eu não tenho nenhum exemplo, mas eu tava lendo porque aí falava que era difícil de testar, né? E aí eu tava procurando ali no Google, vendo por quê e tal. E o pessoal falando que achava o singleton um anti-pattern, Ué, o contrário. Eu falei, vixe, porque assim, ele tem um método estático para você pegar aí a instância do objeto, né? E aí na hora que você vai fazer o teste de uma classe que está usando esse singleton, né? Aí você não consegue focar essa função estática, então estavam discutindo sobre isso, boa. que para testar realmente era complicado isso aí. Uhum. Não tenho exemplo. É, mas é uma questão bem complexa mesmo, porque é um pattern. Aí que tá, é um pattern. Mas talvez ele Então, não sirva para ser testado, a ser testável, né? Não sirva então, o para problema isso. é que se você chamar ele numa outra classe que você precisa escrever o teste, né? Aí vai chamar esse singleton, né? E aí o teste você não deveria, como é que eu vou dizer? Você tem que testar uma única classe, né? E aí você está chamando esse singleton ali no meio, você teria que mocar o comportamento dele, pra você conseguir testar, né? É, Então, acho que a dificuldade é essa. por isso que tem os prós e contras, que nem do que a gente estava vendo na última. O encontro também tinha os prós e contras, né? Mas eu acredito que há necessidade de existir, né? Não, mas e nem tudo é testável, realmente é bem complexo isso. É. Mas deve testar, tudo deve ser testável, mas para construir um mock, né, para conseguir fazer um teste unitário é mais difícil. Então, mas há necessidade de existir esse pattern, assim como aqui deixa eu voltar aqui, tava com os outros links. Assim como o Static Factor e o Builder que a gente viu no primeiro encontro, também tem os prós e contras e tem a necessidade de existir. Eu estava até observando aqui, eu já até identifiquei alguns métodos que eu utilizo no trabalho. Agora, depois, né? Eu comecei a observar mais e Builder também. Depois eu vou mostrar para vocês onde eu trabalho, que não fui eu que fiz, meus colegas fizeram. E provavelmente é difícil de testar, né? Eu puxei aqui até, eu fiz um chat GPT aqui, aproveitando, né, como eu acabei não fazendo no código ali um exemplo, aqui mostrou não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu pedi pro chat GPT me dar um exemplo aqui de singleton, construir um outro exemplinho, fora o do resumo da Paula, só para ter mais um. Aqui tá construindo, né? Dessa forma aqui é mais ou menos o do exemplo dela, né? Só Sim. que não tá lançando uma exceção, certo? Consultor privado. Aí aqui, ó, na main ele tá utilizando e o que que acontece? Quando tu pega essa classe, ele vai sempre pegar a mesma instância,
né? Não vai criar uma nova. Evita de ficar criando objetos na memória. E para algum motivo a gente tem isso. Por exemplo, que nem o enum, ele cria uma vez e tem lá, pode ser acessado no sistema de qualquer lugar. Não vai ser criado um monte. A gente vai acessar as informações daquilo ali que a gente precisa. E não vai ficar criando instâncias na memória, né? Sobrecarregando aqueles objetos. Ele vai ficar só um ali a vida inteira, enquanto existir o sistema. Então, assim, é útil, né? É necessário existir. E daí tem que ver quando que precisa, né? Quando que a gente precisa usar de criar uma classe assim. Agora, se é bom para testar, aí a gente já Aí sabe se que é vira, ruim. né? Aí se viramos. É. Mas eu tava tentando ver exemplos, né, onde que era usado, aí eu tinha visto alguma coisa de cache, acho que log. Se bem que log a gente acaba usando umas bibliotecas já, né? Não sei. Uhum. Mas não achei muita coisa. Nossa, desculpa, você falou de log, me veio um flashback aqui, porque, parando pra pensar agora, eu já mexi com um singleton de log, só que era no Pascal. Chega a me dar um arrepio. Nossa, foi longe. Pascal. Pois é, Pascal. tem singleton em Pascal também. Deve ter em Dá pra outras fazer. linguagens, né? Era tipo uma biblioteca interna que a galera fez, e aí a gente usava em todas as novas bibliotecas que a gente fazia, usava sempre esse fulano. Ah, então funcionava, né? Pior que sim. E um outro Legal. lugar que eu vi Pior. também era tipo, mas isso foi na escola, né? Eu tava estudando. E aí tava usando o Singleton pra fazer acesso no banco. Mas era tipo 1 milhão de anos atrás. Olha, faz tempo que eu não desenvolvo assim no back-end. Eu tô mais agora trabalhando com Android. Eu perguntei, Java Beans ou Singleton? É porque a gente comentou ali, né, dos beans. Quem que usa Spring aqui? Quem que utiliza? E vê a utilidade. Eu tava aqui tentando puxar aqui só do exemplo ali que falou dos beans, né? Que... Onde é que tava escrito aqui que ela falou? Em algum local aqui. Que são os beans? Aqui, Cara, ó, eu não os sei beans. explicar exatamente o que que ele é, né? Eu sei que ele funciona como singleton porque ele é carregado pelo contexto. E aí, tipo, é que nem o enum. O enum, ele entra e carrega no contexto inteiro, né, do Spring. E aí, os beans, por exemplo, a gente consegue especificar onde ele vai funcionar. A gente consegue especificar o escopo do funcionamento dele. Isso. Boa. Eu já trabalhei com muito tempo atrás, então eu lembro, tenho uma lembrança desses beans aqui. Scope Prototype. Que tem oferece flexibilidade. Enfim, só para tirar uma dúvida aqui, eu vou mostrar então um exemplo antes da gente pular para o próximo item ali. Vou mostrar um exemplo aqui. Não sei se é permitido, se pode, mas eu acho que não tem problema que a gente tá num lugar seguro, né? Não tá na web, não vai ficar aberto. Eu vou mostrar um código aqui do meu trabalho. Essa é uma classe. Vocês estão conseguindo enxergar? Não sei se tá pequenininho. Opa, Sim, dá pra ver. Deixa eu... Aqui. Ai, meu Deus. O que eu fiz nessa janela aqui? Aqui. Essa é uma classe que... Aqui, ó. Eu trabalho com... É um outro contexto, né? É Android. É um aplicativo. Mas... Pensando nessa utilidade, a gente tem aqui essa classe aplicação. Essa aqui é da plataforma, entendeu?
Pensa numa application. É como se fosse não sei comparar o que é, mas é um contexto, né? A gente tem essa application aqui, não sei se de repente alguém aí, vocês vendo, pensando, podem pensar que pode ter visto, né? Pensa que tu tem uma aplicação inteira e aqui a gente... Só que aqui ele até lança uma exceção aqui, no Time Exception, senão... Essa application, ela deixa eu botar aqui, ó. Eu achei muito... Tava vendo aqui o Fetching Documentation. É porque ele fala que esse padrão aqui é um singleton. Eu tava olhando aqui pra ver se eu achava um exemplo. Porque essa classe aqui da aplicação, do aplicativo, né? É uma instância aqui global. Aí, bababá, ele fala aqui, bababá, bababá. Aqui, ó. When invoking your singleton get instant method. E a gente usa exatamente para isso. Aqui como é Android, né? Um aplicativo. A gente pode chamar essa classe aqui, que estende application, em qualquer lugar. Então a gente usa para fazer várias coisas. Por exemplo, para pegar o database. A gente usa para pegar alguns serviços. A gente usa para pegar instâncias, né? Tudo é privado aqui. Dentro dessa application. Só que eu não vi em nenhum lugar aquele exemplo ali de instância. A gente tem aqui o StatFunnel, que é do application aqui. Alguns parâmetros aqui. E o consultor, ele retorna um único. Eu sei que se eu chamar esse user application aqui, que é da empresa, ele vai ser uma instância única na aplicação inteira. Então aqui tem um monte, até inclusive tem aqui uns métodos que até lembrei do Builder, que só cria uma coisa só. Cria um caixa, cria um pedido. Eu acredito que isso está enquadrado, né, como Builder, esses métodos aqui que ele vai criando, que a gente viu no encontro passado, que ele cria só uma coisa, mas não é static factor, né? Então, assim, eu acredito que esse exemplo aqui do application é um exemplo singleton, porque eu chamo em vários lugares do aplicativo ali para pegar o database, para criar algumas coisas. E aqui na documentação, pelo que eu vi ali, ele diz que é, né? Isso aqui é aqui tá, não, é em Java mesmo. Só que é coisa do Java dentro do contexto do Android. If your singleton is global context. É tipo, você só pode ter uma instância da aplicação ali dentro do celular, por exemplo. Exatamente. Tipo, ele não vai abrir outra, né? E usa sempre aquela mesma, né? Legal. Isso mesmo. É assim que funciona, pelo menos no aplicativo application. Mas eu acho que eu já vi no back-end, eu acho que seriam os beans. Eu já vi em outros lugares, outros frameworks que usam esse contexto de application. Aí, como já faz um tempo, eu não tenho outro exemplo assim pra dar, mas quem trabalha com back-end deve saber, né? Com os frameworks outros frameworks, né, enfim, dentro do Java. Eu achei, eu tava procurando umas coisas aqui antigas, eu achei o exemplo que o meu professor passou e mandei aí no chat, se você quiser dar uma olhada. Opa, vamos ver. No chat... Leitura compartilhada. Opa. Aí. Vou abrir aqui. Opa, ó. Connection.
Aqui temos uma class connection, a public. E aí ele cria uma instância aqui da connection. Ó, bem parecido. A instância é privado, static. Mas aqui ele botou o método public para ser chamado. Beleza, daí ele dá um use. A ideia do Singleton é ter atributos privados e métodos públicos, como se ela fosse uma instância única que tivesse propriedades ocultas, mas comportamentos públicos. É isso? Ou não? Isso. Faz sentido isso. Eu tava. Mas eu não posso mudar, né, ela. Gente, eu não sei. Eu acho que devo ter visto esse negócio no meu trabalho, mas não sei nunca que eu percebi, nunca prestei atenção. Mas agora eu vou prestar mais atenção. Quando a gente fala em static, né? Se alguém herdar e tentar alterar, não tem como. Quando coloca aqui é pra. A static é pra não alterar, né? Que não seja alterado. Mas tu pode vir aqui e mudar a classe, né? De boa. Mas pra quem, por exemplo, falando de herança, acredito que não. E eu não sei, mas nesse caso aqui, um singleton, será que eu posso herdar essa classe, dar um extend aqui e tentar usar o construtor? Acho que a ideia era. Não, né? Porque a ideia é que ele já traga alguma. Tem, tipo, singleton é uma coisa. A ideia é que seja uma coisa só. Então, que ele já traga algum valor específico, uma função já pré-determinada, para que eu não preciso ficar repetindo essa função ou repetindo esses valores, entendeu? Acho que perde a ideia de ser para estender ela, né, herdar ela, porque a ideia da herança é outra. Acho que você acaba misturando os conceitos, entendeu? Não faz muito sentido. Exatamente. Eu só tô levando, né, gente? Vamos questionar, porque vem um monte de coisa na cabeça, né? E realmente a gente tem que ver qual é a utilidade, né? Disso aí. Pelo que eu vi, eu não sei se vocês entenderam, pra mim isso aqui é uma classe de conexão de banco, né? Criar uma única conexão com o banco, né? Não deixar criar várias, né? Infinitas. Isso. Eu Exatamente. acho que até iria dar erro, não? Porque ali tem uma. Ele não deixaria criar, deixaria? É porque acho que no exemplo teria que ter a exceção, né? Porque quando eu herdo, de alguma forma eu crio o consultor da sua classe mãe, né? Aí então ele meio que daria um exception, né? A ideia não era assim? Acho que é por isso que a exception talvez seja uma coisa boa na hora de você restringir, né? Alguma coisa assim de criar, né? Tipo, instanciar mais de uma vez. Assim como Exatamente. acho que se aplica na herança, que quando você herda, você meio que é instanciando. Se você não definir um consultor, não é? Isso aí é que nem o resumo da Paula lá falou, é uma forma de precaver, né? De evitar que seja, porque realmente é uma instância só. Pensa num banco de dados, eu estou criando aqui instância de um banco, né? Uma conexão. Que nem o exemplo ali que eu dei da minha empresa, é a mesma coisa, tem uma connection, o banco ali da aplicação do aplicativo. Se eu ficar instanciando esse banco, ou criando, porque ele cria um em memória, né? Imagina, eu vou criar vários bancos só para fazer uma consulta, faz outra, para pegar e aí vai. No aplicativo, pelo menos, ele cracha. Vai quebrar. Vai dar um leak ali, memory leak. Aí já não sei, mas deve dar outros erros, né? De memória, vai consumindo, né? Quem não vê o servidor lá, né? Eu falo, o pessoal fica correndo, tá consumindo muito. E cai. Às vezes a aplicação cai, né? Então, essa é uma forma de garantir que só mantenha ali aquela instância. Ele sobe a aplicação, criou uma instância única, fica lá.
que fica lá para ser acessada. E aí tu vai consumindo dessa mesma instância, né? Só que realmente assim, essa classe aqui, ela vai ser testada? Deveria ser, como é que eu vou... Aí já é outra questão, né? Tem necessidade de testar a conexão com o banco, se essa classe aqui no caso. Não sei. Porque você testa a regra de negócio, né? É que nem você fazer teste de getter e setters, não faz sentido. Teste de unidade, a intenção é garantir as regras de negócio do seu sistema, do seu serviço. É que Eu sempre testar tem aquele percentual mínimo de cobertura exigido, né? Que aí é o mas que complica. Não, mas aí E de- você pode configurar a parte do que ele considera como Aham, classes sim, e a porcentagem em cima dessas classes. Isso é o de menos, dá pra gente aham, contornar, né? sim, Mas sim, tem sim, gente que acha que tem que ser 100% testável. E não é faz verdade. sentido. Pra mim não faz sentido testar uma classe de conexão ou um enum, uma coisa que vai lá, tu vai acessar várias vezes. Pra mim Exatamente. é um método que vai fazer uma regra, cria alguma coisa, enfim, né? Tá aí. Vamos pro próximo item ou a gente pode tem alguma dúvida? Alguém mais tem mais alguma dúvida em relação ao singleton? Ou deu para entender bem os exemplos aqui? Né? A gente, né, depois de passar aqui a abordagem, a gente vai estudando. Pelo menos da primeira vez ali, já fui reforçando, né? Já faz alguns dias eu fui reforçando o que foi visto. Com certeza, durante a semana, eu vou pensar mais sobre o pattern singleton. Mas pra mim tá ok, não sei pra vocês, pra gente passar pro próximo item. Pode ser? Que a gente Pra tá mim indo. tá ok. Tá Acho que tá ok. Então tá. Vamos ver como é que a gente vai fazer, porque esse próximo item eu achei meio... Eu não sei, ficou meio obscuro assim pra mim lendo. Mas eu acho Eu que acho tem a que ver. tá muito ligado a esse, eu acho, porque ele fala de construtor, de você criar o construtor privado, né? Então acho que tá muito ligado a esse primeiro. Então, eu também tô desconfiando disso, mas eu não cheguei a ler tudo. Cadê o... O livro tá aqui, né, na minha cara, eu tô viajando aqui. Ó, item 4. Gente, é pequenininho, né? Dá pra gente ir até... Tem uma página. É uma página. Aqui tá dizendo aqui, ó. Implemente a não instanciação através de consultores privados. Eu achei muito parecido, né? Ali com o que a gente viu no símbolo. Eu não sei se vale a gente ler na íntegra, eu acho que não, mas de repente vamos olhar por cima aqui pra gente passar o olho e ver o que tem de interessante aqui. Ou vocês preferem ler? Acho que dá pra gente revezar, né? O que vocês acham? Acho que dá pra ler rapidinho. Vamos ler rapidinho. Quem que puxa a leitura desse primeiro bloco aqui? Quem que manja aí? Uma voluntária? Posso ler. Vai lá. Em certas ocasiões, você quer escrever uma classe que seja apenas um agrupamento de métodos e campos estáticos. Essas classes têm má reputação, pois algumas pessoas abusaram muito de seu uso para não ter que pensar em termos de objeto. Porém, elas ainda são bem úteis. Elas podem ser usadas para agrupar métodos relacionados aos valores primitivos ou arrays, como as de JavaLang, Math ou JavaUtil Arrays. Também podem ser utilizadas para agrupar métodos estáticos, incluindo factories item 1, para objetos que implementam uma interface específica, como a do JavaUtil Collections. A partir do Java 8, você pode colocar esses métodos na interface, partindo do princípio que ela é sua para
a modificar. Por fim, essas classes podem ser empregadas para agrupar métodos em classes finais, já que você não os pode colocar nas subclasses. Alguém quer continuar? Boa. Quem vai? Quem vai? Dou-lhe uma. Mais uma voluntária. Oi, eu posso. Vocês me escutam bem? Dali. Estamos escutando. Não se projetou essas classes utilitárias para serem instanciadas. Seria um disparate ter uma instância nessas classes. Na ausência de construtores explícitos, contudo, o compilador fornece um construtor padrão público, sem parâmetros. Para um usuário, esse construtor é parecido com qualquer outro. Não é raro ver classes involuntariamente instanciáveis publicadas em APIs. Continua? Boa, pode continuar. Tentar implementar a não instanciação ou transformar uma classe utilitária em uma abstrata não funciona. A classe pode gerar subclasses, e as subclasses podem ser instanciadas. Eita, é que eu cliquei no lugar errado. Além do mais, isso induz o usuário a pensar erroneamente que a classe foi projetada para a herança. Há, no entanto, uma forma de garantir a não instanciação. Um construtor padrão é gerado e apenas se a classe não apresentar construtores explícitos. Dessa maneira, pode-se fazer com que uma classe seja não instanciável através da inclusão de construtores privados. Classe utilitária não instanciável, não, utility class, suprima o construtor padrão para não instanciação. Nossa, eu tava com essa desses dias. Enfim, Tá lembrando? e esse throw new assertion error, que é tipo, uma vez que a pessoa tentar chamar esse construtor, vai soltar um erro de assertion. Suprima o construtor padrão para a não instanciação. Boa. Só que ele botou privado. Classe utilitária não instanciável. Daí, mas é uma classe normal, né? Parece aqui. Public class, blá. Aí o construtor, ele dá um throw, acerte um erro. É que aí, tipo, independente se alguém estender ou tentar puxar alguma coisa dela, não consegue. Vai soltar o Sim, erro toda vez. é tipo uma... Pra mim, eu ia falar gambiarra, mas não é. Não é, porque ele não tá com aquele... não é um singleton, né? Isso aqui é uma prática para evitar que a classe não seja instanciável. Certo. Aí quem quer continuar essa parte aqui é bem pequenininha. Quem que continua? Eu vou. Bora. Como o construtor explícito é privado, ele é inacessível fora da classe. O acerte um erro não é estritamente necessário, mas oferece proteção no caso do construtor ser invocado acidentalmente dentro da classe. Isso garante que a classe nunca será instanciada, sob qualquer circunstância. Essa prática de uso é um pouco contrária ao senso comum, porque o construtor é fornecido expressamente para que não seja invocado. Portanto, aconselha-se incluir um comentário, conforme mostrado anteriormente. Como efeito colateral, essa prática também impede que a classe gere subclasses. Todos os construtores devem invocar um construtor de subclasse, implícita ou implicitamente. Caso contrário, uma subclasse não teria nenhum construtor de superclasse acessível para invocar. Eita, mas deu um nó na cabeça agora. Que eu sabia que era uma gambiarra. Não, tô brincando, gente. O que vocês acharam desse texto? Que eu entendi assim, se você não quer que ela seja instanciada, você tem que colocar lá o private no construtor, né? Porque senão ele vai gerar automaticamente um construtor público. Então, o que eu entendi coloque o private no construtor para não conseguirem instanciar, né? E aí o throw, ele falou que era opcional, enfim. Já garante, né? Porque se botar o private, é só a própria classe que pode chamar, né? Certo? Ou Isso. o pacote, não sei. Ou é só pra própria classe. E aí, isso aqui seria um adicional pra saber que ele tá fazendo cagada mesmo. Que não deveria. É.
Mas é uma É gambiarra, proteger a né? gente de nós mesmos. Quando que a gente usa essa situação? Eu não tô conseguindo, assim, pensar. Vamos ver É que aqui. ele dá em cima esses exemplos, né, da classe Math, Arrays, né, que tem métodos estáticos, né, e você não precisa estar instanciando a classe, né, você chama diretamente os métodos estáticos. E, e aí não deveria ter o construtor público, né, nesse caso, porque é só para usar os métodos estáticos da classe, né, classes utilitárias que ele falou, acho que em algum lugar. Faz sentido. Então, math a gente usa aqueles funções, né? Funções de calcular, né? Vamos pensar assim. Lá, soma, subtração, não sei. Me ajudem aí. Collection também tem sorte, né? Tem. Seriam funções de array também que converte as listas. E a gente não vai instanciar, né? A gente vai pegar um ponto math, ponto, né? Ali. É. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu ver. Eu tô com. Me ajuda aí, Devas. Se eu der aqui as funções, né, para utilizar, que deve ser tudo estático. Deixa eu ver o Abs que faz. Vou pegar qualquer um aqui. Subtract. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui a gente chamou esse método, que é estático. Tem um monte de função aqui pra gente usar. Vamos olhar lá. Tudo estética, né? Tudo estético. E Ó, o a construtor privado. consultor privado não tem nada de acerto e erro, mas são só funções. Mas ele tá num public final aqui. Final pra quê? Pra ninguém mexer mesmo, né? Não é pra ninguém fazer nada com essa classe. Não pode estender, não pode fazer herança, não pode fazer nada com essa classe. Mas dá pra usar os métodos, as funções. Agora eu entendi a utilidade. Vocês entenderam? A mesma coisa que eu? Eu entendi isso. É isso Entendi aí. também. Coisa do Só Java, né? não, só não consigo entender. Tá. Essa coisa de que ele fala de instanciar vários, ou criar vários, tipo, fazer várias instâncias, isso afeta ali a questão de performance, né? Ou não? Seria isso? Sim. Pensa que se tu vai ficar criando. Se tu tá falando do singleton, de qualquer classe, né? É que ele fala que é vantagem de criar esse método, esse construtor privado. Você não precisa ficar instanciando várias vezes, né? Fazer a chamada do criar várias instâncias, né? Aí sim, você evita de. É isso que eu entendi. Não sei se é isso mesmo. Aí, essa de você evitar de criar várias instâncias, você automaticamente melhoraria a performance ou não? Acho que Eu isso tá não. evitando a criar instâncias sem necessidade, né? Porque realmente um objeto, uma classe, tu cria uma lista, ou um objeto, né? No caso ali. Uhum. E se tu vai sempre usar o mesmo, não precisa criar mais. Você vai sempre usar uma conexão, que nem o exemplo que a gente viu, uma conexão com o banco, e aí tem que ser única na aplicação, tu não vai ficar criando um monte. Vai ter Faz sentido. né, vamos pensar aqui. Não tô conseguindo Um caminho único, né?
pensar um exemplo, mas Ou ele começa a comer memória, né? Se você começar a criar muitos objetos, né? Você vai usando memória ali. Então, é ideal não ter. Se não precisa criar várias instâncias, você usa sempre a mesma, né? E aí é menos É, memória. não, E acho que era do, isso. e da conexão com o banco de dados, né? Às vezes você tem um limite de conexões no banco, né? Então, se você ficar abrindo uma toda vez que vai fazer uma consulta, né? Pode bloquear, sei lá, derrubar o banco, bloquear, enfim. exatamente, ele vai criar vários bancos. Por exemplo, ali que é no meu caso do aplicativo, a gente tem um banco local. Por quê? Porque no sistema, tem um sistema web, né? Que tem lá que a gente manda as coisas do aplicativo. Criou. Aqui tem a database, ó. Aí eu vou criar um banco local aqui. Um DB aqui. Tô criando um banquinho. Ele fica armazenando em memória. Toda vez que se eu chamasse esse cara e ele criasse um novo banco, algumas vezes é necessário, é que nem o sistema de cache. Se eu ficar criando um monte de cache, é só um que tu cria lá no sistema para ficar ali gerenciando os dados. Daí um momento tu sincroniza pra nuvem, né? Vamos usar esse exemplo, pra nuvem. Tu não vai ficar criando um monte, né? Então, e é diferente de objeto normal, assim, por exemplo, eu vou criar uma classe pessoa. Aqui tô criando classe pessoa. E aí cada uma pessoa nova eu tô criando uma instância. Mas aí é diferente, né? Eu tô criando um registro novo, uma pessoa nova e tal. Agora um banco não é uma coisa que tu vai ficar criando um monte de banco, é só um banco, né, que tu usa para cada aplicação geralmente, né? Então, acho que não sei se tem alguém que tem um exemplo melhor. Aqui eu tava vendo o collection, ó. Deu collection é também aqui, ó. Class e o privado. E um monte de função, né? Função que a gente pode usar. O próprio Java ele ensina, né? As classes do core do Java é feito desse jeito, com essas boas práticas da não instanciação sem necessidade, né? Não precisa. Nesse caso aqui, são classes que eu só vou usar funções estáticas em qualquer lugar para ser usado. E daí eu não vou ficar criando aquela classe ali em memória. Mas ele não é um singleton, né? Nesse não é um. Não. É só uma classe. É só uma classe. Deixa eu ver aqui. Utilitária, né? Utilitária. Classe utilitária. De biblioteca. Mas deixa eu ver aqui o que ela é. É um public class normal. Não é nem static. Não é nem. É uma coleção. Josh Block. Esse cara aqui não é o cara do livro? Eu ia falar, eu vi esse nome em algum lugar. É esse cara, eu né? acho que ele é irmão da esposa do cara. Porque tem uma fulana que ele fica assim, Nossa. é pegado pela minha esposa. E aí é esse sobrenome. Boa, Pesquisa. fofoca aí, fofoca da vida. Então, Adoro saber. Mas eu acho que é isso. Muito legal. Agora esse Assertion. Isso aqui é uma gambiarra pra mim. Tem cara de ser gambiarra. E essa parte aqui deu um nó na minha cabeça nessa parte aqui. Essa parte impede que a classe gere subclasses. Porque normal, construtor invocar o construtor da classe explícita ou implicitamente. Caso contrário, a subclasse não teria nenhum construtor de superclasse acessível. Superclasse. Cara, esse livro aí a gente tem que ficar, né, ler um pouco, depois. Essa parte eu entendi.
Gisele, que tipo, sabe, quando tu pega uma classe, tipo, pega uma é, casa e você vai dar um. Você tem uma subclasse, né? Tipo, lá, quarto, não sei. Não é um bom exemplo. Mas assim, quando tu subscreve, porque tu subscreveu o seu consultor padrão, né? Quando tu torna ele privado, né? Uhum. Foi isso que eu entendi. E aí, tipo, se você, a hora que você chama a instância filha, você não vai conseguir chamar, sobrescrever, tipo, você não vai instanciar ela, porque eu entendo que quando você herda, você chama o consultor da classe mãe. Aí, tipo, se não tem consultor da classe mãe, entendeu? Tipo, Uhum. você só consegue. Eu entendi assim, não sei se faz sentido. Vocês também. É, Não esse sei se aqui alguém entendeu assim. é ó, pra herança, né? No caso aí, tá falando da herança. Quando tu herda, tu chama lá às vezes o super, né? Pra instanciar. Mas eu não sei essa parte aqui. Todos os consultores devem invocar um consultor de superclasse. Isso, do super. Os consultores, normalmente, a gente faz isso, né? No padrão. Isso, Explícito ou quando cria. implicitamente. Caso contrário, É. a subclasse não teria nenhum consultor. Uhum. Tá, entendi. Nossa, demorou. Agora que eu entendi, cara. Mas então tá gravado na memória. Agora eu entendi. Foi só um nó na cabeça. E é isso, meninas. Eu não sei. Olha só, a próxima item é a injeção de dependências. Essa aqui é muito importante. Eu acho que a gente vai ter que deixar pro próximo, mas a gente pode ficar de tema de casa e ir adiantando e dando uma lida. Deixa eu só ver se. Ó, uma página. É uma página e meia. Não é tão grande. E quem quiser, né, trazer algum exemplo para injeção, a gente é uma coisa que a gente usa muito, é muito falado. Inclusive esses dias eu tava falando no trabalho de começar a usar, que é uma coisa que a gente não usa muito. E enfim, isso aí esse item é bem comentado, né? Acho que a gente vai ter que deixar pro próximo, né? Agora já são 9 horas aí. E vocês querem comentar mais alguma coisa? O que vocês acharam? Querem trazer algum insight, algum feedback que a gente pode melhorar? Esse projetinho aqui tá no meu Git, viu? Meninos, esse estudo de Java efetivo, eu até comentei lá com a Ana Lu que eu podia subir isso aqui. Eu não coloquei muito, eu só criei as classes, tá vazia ainda. Eu queria pegar os exemplos do primeiro encontro e colocar aqui o que foi comentado no Builder, no Static Factor, não coloquei. Até eu acho que uma das meninas trouxe uns exemplos pra gente subir e ir implementando e agregando, né? Pra ter um repositório nosso de exemplos aqui do estudo. Quem tiver a fim de colaborar, só eu vou compartilhar ali, ou a gente sobe lá pro Dev Java Girls e todo mundo ajuda. O que vocês acham? É Sucesso. boa ideia. Né? Aí fica tudo gravado, até os links. Eu posso botar na pagininha lá do Readme, botar os links das gravações e fica tudo. Não sei se os links da gravação, mas que daí senão alguém pode ver lá no Git. Mas é isso, meninas. Espero que vocês estejam gostando. Pra mim tá sendo bem legal, porque eu nunca tinha chegado a estudar assim com outras pessoas. Essas boas práticas do Java. E é isso. Eu achei legal porque é bem. É leitura compartilhada, né? Não é bem nenhuma leitura, né? É que acho que ler o livro, assim, ele é bem maçante, assim, né? Tu lê, mas seja pequeno, tu lê três, quatro vezes, e às vezes eu não entende. Mas, assim, o que eu fiz, eu tinha lido só o quarto,
tópico ali. Acho que ajudou um pouquinho a entender agora o resumo da Paula também. Foi legal. Nunca tinha vindo a primeira vez. Achei Que bacana. bom que tu gostou, Jéssica. Depois se você não conseguiu acessar, eu vou colocar aqui o link, tá? Depois que terminar aqui, eu vou achar o link do canal da Dev Java Girls. Deixa eu até ver aqui, ó. Eu não coloquei? Coloquei, gente. Tá aqui, ó. Eu vou repostar aqui no... Ó. Link da playlist. Eu tinha colocado, mas tinha esquecido. O link da playlist vai ficar aqui. Agora eu vou interromper aqui a gravação e vou colocar a gravação de hoje lá. Tá bom? E aí, quem não conseguiu acompanhar o primeiro encontro, pode ver o item 1 e 2 lá. Aí a gente fez hoje o 3 e o 4. E o próximo vai ser o 5 e o 6, se der. E assim a gente vai evoluindo. Beleza? Legal. E você tá muito bem como host. É! Parabéns. Muito obrigada! E é isso, quem quiser revezar, tamo aí. Posso ajudar também a explicar aqui como é que eu faço, porque vai que um dia eu não posso, né? E aí o barco não pode continuar. Esse livro é grande e a gente vai até o final. Se Deus quiser, a gente vai até o fim e vai aprender muita coisa juntas. É isso aí. Muito obrigada! Nossa, conseguimos. Mais uma Obrigada. vez. Boa noite, Obrigada, meninas. galera. Boa noite, menina. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Tchau, meninas. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.